Ei, gente, vamos fazer uma live aqui. Vamos conversar sobre algo que eu acho muito interessante, sobre desejo, logo realizo. O nosso bem-estar depende do nosso físico, do nosso psíquico e do nosso emocional. Deixa eu corrigir aqui, que saiu errado aqui uma palavra aqui. Deixa eu corrigir aqui. O nosso bem-estar, que saiu aqui a nossa. O nosso bem-estar depende do nosso físico, do nosso psíquico e no nosso emocional. Então, vamos fixar esse comentário. Desejo, logo realizo. O nosso bem-estar depende do nosso físico, do nosso psíquico e do nosso comportamental, do nosso emocional. Eles três, eles têm que estar em equilíbrio. Nós estamos vivendo a segunda ou a terceira fase da pandemia e muitas pessoas estão realmente adoecendo, muitas pessoas estão passando por situações graves. O Espírito Santo está em quarentena. O governador do Espírito Santo, ele é bem coerente, ele colocou em quarentena. Ele abriu várias UTIs, porque o número de pessoas que precisam da UTI tem que ter a disponibilidade das UTIs. E eu gosto muito do Dr. Roberto Zeballos, o pai do Ziba, aquele que tocou com a Loki no início, aquele que usava o chapéuzinho. E eu tenho acompanhado ele há muitos anos. E um dia desse ele postou o livro dele. Eu falei, esse livro eu lembro, acho que eu já li esse livro do Dr. Roberto Zeballos. Aí eu fui lá no meu escritório hoje, porque eu lembrava de ter visto essa capa. E aí eu fui procurar. Incrível. Eu comprei esse livro, olha só, ele é todo riscado, porque quando eu leio, eu risco. E o Dr. Zeballos escreveu, o Dr. Roberto Zeballos, um alergista, um clínico geral, imunologista, que atende no Albert Einstein e atende no Sírio-Libanês, os dois hospitais principais. Ele que cuidou da Leda Nagli, quando a Leda Nagli ficou dodói aí há um tempo atrás. E Leda Nagli foi uma fumante, então ele teve todo um cuidado. Leda Nagli fumou, acho que durante 50 anos, 40 anos, 30 anos, não me recordo. E ela era fumante até pouco tempo atrás. E o fumante não é bom para essa pandemia que a gente está passando, para essa enfermidade. Então, eu fiz uma paráfrase com o título do livro do Dr. Roberto Zeballos, que ele faz uma paráfrase com o método cartesiano, penso, logo existo, do método Descartes, que foi a base do método cartesiano, a base da medicina cartesiana. Hoje a gente está vivendo um novo paradigma, o paradigma da medicina biofísica, onde a epigenética entra. E eu vou continuar fazendo várias lives falando sobre a epigenética, da importância da gente ter essa capacidade de fazer com que o nosso gene seja silenciado ou seja ativado, porque não é só silenciar. E a epigenética está sendo muito estudada cientificamente. A epigenética é uma ciência que se atrela à neurociência. Eu estudo a epigenética desde 2005, mais ou menos, quando encerrou ali o genoma, o projeto Genoma, onde chegou-se à conclusão que existia várias outras espécies, seja vegetal, seja animal, que tinha menos genes do que nós, seres humanos. E aí começou-se a estudar a epigenética. Começou-se a estudar que a hereditariedade não é o que determina, não é um fator determinante. Porque até o projeto Genoma, acreditava-se que a hereditariedade era o fatalismo. Se a família tinha, você ia ter que ter. Hoje a gente já sabe que pela expressão gênica, a gente pode não desenvolver aquela doença da família. E a epigenética tem estudado muito câncer, tem estudado muito mal de Alzheimer, tem estudado muitas doenças autoimunes, tem estudado muito as doenças contagiosas. Então nós estamos vivendo uma doença contagiosa nesse momento. Então eu acho que serve a gente conversar sobre o quanto que você tem que estar bem fisicamente, psiquicamente
emocionalmente, porque vocês já devem saber que a doença ela nasce primeiro no cérebro, para depois ela nascer no corpo. Isso se chama a histeria de conversão na época do Freud, depois se tornou somatofórmica e hoje a gente fala da medicina psicossomática. Então, não é teoria do pensamento positivo, porque a gente não pode ser tão infantil de achar que eu penso positivo, tudo vai dar certo, que isso é um pensamento quase poliana. Mas a gente tem que pensar com realidade, a gente tem que pensar com prevenção, a gente tem que pensar com cuidado, a gente tem que pensar com zelo e a gente tem que alimentar o nosso emocional, o nosso aparelho psíquico, porque o nosso corpo é constituído de vários aparelhos, o aparelho cardio, o aparelho respiratório, o aparelho linfático do sangue, o aparelho das glândulas, o aparelho sistema. E nós temos também o aparelho psíquico. E no aparelho psíquico a gente estuda a psicanálise. A gente tem, no aparelho psíquico, a gente tem a teoria topográfica, a teoria estrutural. A gente tem aquela teoria que faz com que a gente entre em contato com o nosso inconsciente. E a gente já sabe que através do inconsciente nós somos muito mais repetições daquilo que nós aprendemos lá na primeira e na segunda infância. Então nós repetimos muito todas aquelas falas, porque o superego nosso, esse valor moral, esse valor ético, na verdade, uma aguinha aí com limão para vocês. Querem uma aguinha com limão? Hoje tem terapia de grupo. Eu tô aqui esperando a galera. Hoje tem terapia de grupo e a gente vai trabalhar. Espera aí só um pouquinho, gente. Renan, cadê a pessoa da tela verde? Ele foi no banheiro rapidinho, falou. Fecha aqui o som, por favor. Então, nós hoje estamos trabalhando muito a questão de entender que aquilo que nós temos cravado no nosso inconsciente, deixa eu mostrar para vocês o que é inconsciente. Inconsciente, analogicamente, é comparado a um iceberg. Olha aqui, eu botei o glitter, o aplicativo fica aqui nas palavras. Eu botei glitter. Depois que eu botei no carnaval esse filtro de glitter, nunca mais. O glitter combina comigo. Então, essas crenças que estão aqui, essas marcas que estão aqui no nosso inconsciente, elas são atemporais. Elas não se manifestam lá no passado. Elas foram recalcadas no passado, mas elas se manifestam hoje. Então, se você parar e analisar, pensa aí. Rapidinho, vamos fazer uma dinâmica. Pensa em um defeito do seu pai e um defeito da sua mãe. Com certeza, se você foi criado por eles, você vai ter esse defeito, por mais que você lute. Porque nós somos uma repetição de padrões. A gente repete o padrão. E a gente repete aquilo que foi introjetado na gente, que é o superego. Querem um suquinho de limão? E hoje é um dia de grupo de terapia dos aspirantes em psicanálise. Hoje vai ter um grupo de terapia dos aspirantes em psicanálise. Ontem e segunda teve aula aqui com o professor Caio. Hoje a gente vai ter essa grupo de terapia. Amanhã tem um grupo de terapia de aspirante em psicanálise. E sexta-feira tem de novo um grupo de terapia. Sábado tem aula de uma turma que começou em março. Então, nós temos que ter essa força de desejar. Presta atenção numa coisa. A gente não tem que desejar como se a gente fosse uma criancinha que acredita em Papai Noel. Não. É a força de a gente acreditar que a gente pode gerar no nosso hipotálamo. Hipotálamo está aqui no sistema límbico. Nesse hipotálamo nós temos as nossas emoções. E a gente pode produzir emoções positivas. A gente pode, porque tem dois tipos de emoções, a negativa e a positiva. A gente tem que começar a desenvolver a emoção positiva. A emoção positiva, ela é alegria, felicidade e amor.
Assistam aquele filme que foi feito com a ajuda do Paul Ekman. Paul Ekman é aquele que estuda as microexpressões faciais. Ele ajudou a fazer o Divertidamente e ele ajudou também a fazer Light to Me, Minta para Mim. Tanto que o Lightman, lá no filme, ele interpreta o Paul Ekman. Paul Ekman foi considerado um dos 100 psicólogos do século passado, ele está entre os 100 psicólogos do século passado. E a teoria dele é baseada na teoria do Darwin, né, da evolução. E ela se aplica a qualquer lugar, em qualquer lugar você pode utilizar? Não, ela tem que ser utilizada por psicólogos, psicanalistas, não é para qualquer pessoa, não é para você que é professor de geografia, não é para você que é dono de loja, não é assim, a gente não tem que banalizar as teorias quando se descobrem, a gente tem que ter uma seriedade. E lembre-se de uma coisa, nós precisamos construir na gente a certeza que a gente vai passar por isso. A gente vai passar. E se a gente tiver essa certeza que a gente vai passar, a gente vai produzir uma expressão gênica de suportar o que nós estamos vivendo. Muitas pessoas acreditaram lá em março que a gente ia viver 1 mês, 2 meses, e a gente já está 1 ano vivendo essa guerra sanitária. Uma guerra que não foi levantada nenhuma arma, mas em contrapartida está destruindo o psiquismo de várias pessoas. E eu percebo que todas as vezes que a gente tem um caos na Terra, todas as vezes que a gente tem um tsunami, um maremoto, um terremoto, um acidente de avião, nós temos que ter a cautela de não desenvolver o TEPT. Volta nas 2 lives anteriores que eu fiz com o Dr. Alexandre Santos. Eu acho que eu sou quase especialista em TEPT, que eu estudo TEPT há muitos anos, e eu vejo que poucos profissionais sabem sobre o transtorno do estresse pós-traumático. Eu vejo muitas pessoas confundindo o TEPT com síndrome do pânico, confundindo com transtorno de ansiedade generalizada, confundindo com tipos de ansiedade. E o TEPT, para você tirar a pessoa de um transtorno do estresse pós-traumático, você tem que levar ela e entrar em análise, porque ela tem eventos que aconteceram no passado, quando ela era criança ou adolescente, que acontece um evento agora e ela revive aquele evento, ela tem característica de reviver aquele evento. Então, eu trouxe o livro do Dr. Roberto Zabalo. Aí, Dr. Roberto Zabalo, eu gosto muito do Dr. Roberto Zabalo, de vez em quando eu posto os vídeos dele aqui. Esse é o livro do Dr. Roberto Zabalo, que eu comprei. Ele lançou esse livro, deixa eu mostrar aqui para vocês, ele lançou esse livro no ano de 2010, e eu comprei o livro do Dr. Roberto Zabalo em 2012. Olha o Dr. Roberto Zabalo aqui, jovenzinho ainda. Aí ele bota aqui, Dr. Roberto Zabalo é clínico geral, imunologista, alergista, formado pela EPM, Escola Paulista de Medicina, da Universidade de São Paulo, em 1986. Aí vai falando, ele publicou vários livros e hoje ele tem sido uma referência de gerar nas pessoas a esperança, de falar que todos os pacientes dele, ele já atendeu uns 400 pacientes, ele está em contato com vários médicos do Brasil, e ele fala que o corticoide ele só dá na 3ª etapa da doença e que ele não perdeu ninguém. Então, se vocês puderem comprar o livro do Dr. Roberto Zabalo, eu tinha esse livro há um tempão, eu nem lembrava que ele tinha esse livro, porque como eu gosto de ler, eu compro muito livro, e aí Dr. Roberto Zabalo, ele fala, o livro dele é ilustrado, gente, ele ilustra o livro, aí ele fala aqui, ó, ele fala a questão que a motivação é a força motriz da nossa alma. Olha o título aqui do capítulo dele. Aí eu vou dizer para vocês os títulos é muito legal. É muito legal. Olha aqui, o meu livro, todos os livros meus que eu leio, ó, esse livro eu só peguei lá porque eu lembrei, eu vi ele postando, meus livros são todos rabiscados, e eu gosto do papel, eu gosto de ler. Eu tenho como que é o nome aqui da Amazon, que eu esqueci? Kindle.
Aí ele fala, a primeira experiência com o fantástico, como tudo começou, a preservação da espécie humana, o universo a seu dispor, o sistema energético, fatos para os céticos, o poder do pensamento coletivo. A gente está vivendo essa enfermidade. Se a gente ficar muito presa no que o negativo que as pessoas colocam, a gente vai desenvolver o medo, a gente vai desenvolver uma emoção negativa, a gente vai desenvolver, porque a gente tem 3 emoções negativas, nós temos a ansiedade, nós temos a tristeza e nós temos a raiva. Qual das 3 você desenvolve quando a enfermidade acontece em você? E toda enfermidade ela acontece depois de 18 ou 30 meses que você enfrentou algo para trás que você não deu conta. Então a aula que eu vou dar segunda e terça é o primeiro módulo de psicossomática para a turma que começou em novembro. Eu vou ministrar aula de psicossomática. A minha tese de doutorado é psicossomática, ela é baseada e eu vou descobrir, eu vou estudar, eu vou investigar sobre as doenças autoimunes e eu vou investigar sobre a psoríase. Que gatilho é esse? Que expressão gênica é essa que as pessoas acionam, que ela acende, em vez de silenciar, ela ativa a expressão gênica e ela desenvolve a doença autoimune chamada psoríase. E a gente já sabe que a epigenética ela está sendo estudada muito para a doença de Alzheimer, mal de Alzheimer. Mal de Alzheimer tem sido considerado, desde os anos 2014, mais ou menos, a diabetes do cérebro. Por que diabetes do cérebro? Pessoas que têm no DNA a marca genética de desenvolver a doença de Alzheimer, na família tem a marca, são pessoas que têm que fazer mudanças, várias mudanças, e uma das mudanças é a nutrição, nutrigenômica, chama nutrigenômica, um novo saber que está sendo estudado, onde você tem que reduzir as taxas glicêmicas, porque o mal de Alzheimer, a doença do cérebro, ela não combina muito com glicose, com as taxas glicêmicas. Aí você tem que fazer a redução desses alimentos, mas não é deixar de comer as frutas, é não comer as frutas em horários errados. A gente tem que cuidar muito dessa parte física nossa, a gente tem que cuidar muito da nossa parte psíquica, a gente tem que cuidar muito da nossa parte comportamental, a gente tem que ser as pessoas que produzem aqui no Núcleo Accumbens, no sistema de recompensa, a gratidão, não a gratidão de obrigada, mas a gratidão de verdade. Eu tenho certeza absoluta, nunca foi feito estudo científico comigo, eu sou uma pessoa que eu estudo a ciência, mas eu tenho certeza absoluta que o que faz a minha vida sempre ser uma vida de alegria. Problemas eu tenho e muitos, se eu for contar para vocês eu vou chorar debaixo de um pé de amora, mas eu trabalho sempre com esperança. Quando eu apareço na janela da minha casa e eu a 500 metros eu posso ver uma praia que chama Guarderia, uma enseada, aqui em Vitória é uma enseada, e eu posso ver que Vitória é uma ilha, eu falo, gente, como que pode? Em tão pouco tempo, eu tenho 60 anos, eu nasci em 1960. Eu não faço botox porque eu tenho medo de paralisar a área dos olhos, porque tem um estudo científico que é comprovado que você precisa produzir aqui acetilcolina, você precisa produzir essas rugazinhas aqui, que já tem um estudo científico que comprova que pessoas que paralisam as rugas aqui nas áreas dos olhos, elas desenvolvem depressão. Quer aprender isso? Vai lá no Cielo e busca os artigos científicos. O meu papel aqui não é falar de uma forma científica. Meu papel aqui sempre vai ser estudar a ciência. Estudar, sim, a ciência, que a psicanálise é ciência, a epigenética é ciência, neurociência é ciência, economia é ciência. Porque eu também sou economista. E estudar. Mas quando vier passar para vocês, saber passar, tirar esse saber científico e passar de uma forma que atinja as pessoas, que as pessoas consigam, através de uma live, modificar a sua vida. Se você não pode fazer as 2 aulas que nós vamos ministrar em julho e agosto de epigenética, quem é membro do canal de YouTube vai ter desconto nessas 2 aulas.
Eu vou mandar postar no Instagram no início do mês de abril. Vou mandar postar no site no início do mês de abril, ainda não está postado. Eu vou postar sobre a aula que vai ser eu, doutora Leila e doutora Alexandre, julho e agosto. Doutora Leila vai falar da parte da medicina, da epigenética, da parte da neurociência. Eu vou falar da parte comportamental, a parte da psicanálise, a parte da neurociência e da parte da psicossomática. E doutora Alexandre vai falar da parte da psicossomática. Eu e doutora Alexandre somos 2 doutorandos em psicologia com abordagem psicanálise. Doutora Leila, médica, neurocientista, ela tem uma graduação, uma especialização em antitabagismo e é psicanalista. Então, nós temos que ter essa certeza que se a gente tem na nossa família alguém que teve... Você não sabe que teve mal de Alzheimer, né? Porque hoje é muito recente a ressonância para descobrir que a pessoa está tendo a perda de neurônios, por isso que ela tem Alzheimer, ela tem a perda de memória recente, ela não tem a perda de memória antiga, ela não tem a perda da memória anterógrada, ela tem a perda da memória recente. Então, nós temos que ter essa capacidade de mudar a nossa história. E como que a gente muda a nossa história? A gente muda a nossa história com a produção de dopamina no cérebro através da gratidão, porque todas as vezes que você desenvolve gratidão, você produz dopamina no seu cérebro, você diminui no seu cérebro a produção de efeitos negativos e você produz dopamina. Você pode ter a certeza que quando você acredita que as coisas vão melhorar, quando você acredita que as coisas vão melhorar, você está tendo fé. Eu não estou falando de fé de igreja, eu abomino alguns templos religiosos, eu não preciso ir em templos religiosos, mas eu preciso ter a minha fé. E quando você tem fé, comprovado pelas ressonâncias magnéticas que ativa no seu cérebro, no núcleo accumbens, no sistema também, o lobo parental, ativa várias mudanças no seu cérebro. Então a gente tem que acreditar que tudo está no cérebro. Por muitos anos acreditou que tudo estava no coração. O coração é um músculo. Um coração é um músculo que bombeia sangue. Tanto que a gente pode fazer transplante de coração e a gente não pode fazer transplante de cérebro. Deixa eu ver onde está. Se vocês querem comprar um livro sobre cérebro, para vocês começarem a estudar sobre o cérebro, eu sugiro esse aqui, ó, do David Eglen. Esse livro é maravilhoso. Eu sugiro vocês comprarem esse livro do David Eglen para entender. E ele tem uma linguagem muito fácil. Ele é um cientista que trabalha muita criatividade. E a gente pensa que criatividade é aquele momento ahá. Não, criatividade leva 2 anos para você ter um momento ahá. Eu sugiro você também procurar estudar o Facundo Manes. É um argentino, médico, neurocientista, muito bom. Eu sigo ele aqui no Instagram, Facundo Manes. Então a gente tem que ter essa capacidade de acreditar que o nosso cérebro é trino. O nosso cérebro não é um cérebro só. O nosso cérebro aqui na base, ele é reptiliano, ele é límbico, no sistema límbico, tanto que límbico quer dizer a margem. Você tem o hipocampo, o hipotálamo, o tálamo, a amígdala cerebral. A amígdala cerebral é responsável pelo medo. O hipotálamo é responsável pelas nossas emoções, pelos nossos pensamentos, pelos nossos comportamentos. O hipocampo é responsável pelas memórias. Hipocampo foi o que Eric Kandel comprovou que a neurociência é totalmente atual. A neurociência, onde ele estuda o id, ego, superego. O Eric Kandel, ele ganhou o prêmio Nobel no ano 2000, comprovando a existência da teoria estrutural do Freud e de ego, superego. Então a gente tem tanta coisa, e por isso que eu desejo para vocês que você tenha força na sua vida, que você acorde todos os dias e fala: eu não vou ficar com a minha imunidade baixa, eu vou trazer pensamentos de paz, pensamentos de longanimidade, eu vou trazer pensamentos de harmonia, eu vou desenvolver dentro de mim uma diminuição de ressentimentos. E se você não consegue diminuir os seus ressentimentos com a vida, você tem que fazer análise. Você perdoar não é para a igreja apropriou-se dessa palavra, mas perdoar é para todos os nós. A gente tem que esquecer o que fizeram com a gente. É comprovado cientificamente que as pessoas que não têm mágoa, mágoa é água parada,
A palavra mágoa é má água, a raiz da palavra. Então a gente tem que esquece. Se você teve uma mãe que foi abusiva, se você teve um pai que foi abusivo, não é você sentindo raiva deles que a sua vida vai melhorar. A sua vida vai melhorar quando você não sente raiva, porque a raiva volta pra gente e destrói, sabe o quê? O coração. A raiva dá AVC, a raiva faz você produzir dentro do seu corpo cortisol, o hormônio do estresse. Então você tem que diminuir os radicais livres no seu corpo. Você tem que ser uma pessoa que você tem força de mudar você, porque se você não tiver força de melhorar você, simplesmente você não vai conseguir sair do lugar. Você só sai do lugar quando você tem forças na sua vida. E não adianta entrar numa live e falar: eu tô com febre, eu tô com pressão alta, eu tô com tique nervoso. Não adianta, porque você só está mostrando, sabe o quê? Que você é vítima. Você tem que construir uma nova forma de viver. Você tem que deixar de ser vítima. E vou terminar essa live falando algo para vocês que eu separei aqui. Algo para vocês que eu separei, que eu vou ler para vocês entenderem por que pessoas boas acabam ficando solitárias. Porque as pessoas boas, elas são carismáticas. E toda pessoa boa, quando chega no ambiente, o ambiente ilumina, porque ela tem alma de criança, ela tem a inocência da criança, ela manifesta alegria, felicidade e amor. E as pessoas que são más, porque a gente tem dois tipos de pessoas, de uma forma bem genérica. A gente tem as boas e tem as más. As pessoas indiferentes, elas são... Aqui, qual é a dificuldade que você tem de você... Como que você pode entrar numa live e simplesmente expor questões suas que você tem que expor para psicanalista? Isso você já mostra o quanto que você é patológica. A gente não pode ser desse jeito, a gente tem que marcar análise e falar para o analista essas coisas. Não faça isso, porque você está mostrando o quanto você é má. Não faz isso não. Não entra na live e fala: eu tô com febre, me bateram, tiraram meu cabelo. Isso mostra o quanto você é má. Pessoas boas não se vitimizam. Pessoas boas não se prostam em cima da sua dor. E se você se prostra em cima da sua dor, é porque você não está fazendo o movimento de autoestima, o movimento de autoconhecimento. Você tem que buscar ajuda. Você não tem que ficar acomodado achando que numas lives, que as pessoas abrem as lives e você quer contar a sua vida. Aqui não é vida de não é live de muro de lamentação. Para com isso. Para com isso. Você só está mostrando o quanto você é psicopatológico. Você está mostrando só o quanto que você é abusivo. Você só está mostrando o quanto que você é disfuncional. Não faz isso não. Porque qualquer pessoa que leia seu comentário já vai ter raiva de você, porque tirando psicólogo, psicanalista, psicoterapeutas, médicos, psiquiatras, as pessoas não estão nem aí para a dor do outro. Já experimentou contar para as pessoas, que se você conta uma dor para alguém, a pessoa tem uma dor maior para contar? Para com isso. Não conta a sua dor na fila do banco. Não conta a sua dor no banco da praça. Não conta a sua dor nos almoços de família. Conta a sua dor para um psicanalista. Tenha coragem de buscar análise. Só um analista, ele é estudado. Ele é capaz de simplesmente ajudar você, através de várias ciências, você melhorar a sua vida. O problema é que hoje a gente está contando a nossa dor para qualquer coach, para qualquer hipnólogo, para qualquer doutorando, para qualquer pessoa. A gente tem que contar a nossa dor no set terapêutico. A gente tem que ter coragem de contar a nossa dor para quem quer ajudar a gente. Chega aqui,
dar uma dica para você. Quando você fala o que aconteceu com você para qualquer pessoa, você está mostrando que você não quer ser ajudada. E a gente tem dois tipos de pessoas: as pessoas boas e as pessoas más. Nós temos dois tipos de pessoas. Nós temos as... Espera aí só um pouquinho, gente. Nós temos as pessoas boas e nós temos as pessoas más. E esse é o livro que eu deixo hoje para vocês comprarem, do Dr. Roberto Zeballos. Esse que eu posto de vez em quando no feed do meu Instagram. Eu acho ele fantástico, Dr. Roberto Zeballos, que gera esperança, gera fé. Você quer alimentar seu sistema límbico, você quer alimentar seu sistema de recompensa, você quer alimentar seu sistema núcleo accumbens, não se alimente de notícias negativas. Notícias negativas, elas fazem produzir cortisol. Então nós temos dois tipos de pessoas, as boas e as más. E nós temos um tipo que cola aqui nas pessoas más, que são as pessoas indiferentes, são as pessoas que só pensam nelas, são as pessoas que só querem saber da dor delas, são as pessoas que qualquer lugar quer ficar contando quem ela é, são as pessoas que querem que todo mundo tenha pena dela. Se você é do tipo que quer que as pessoas tenham pena de você, eu sinto te decepcionar, mas você é do tipo que deseja que as pessoas parem para botar você no colo, porque segundo Sigmund Freud, você se comporta como a majestade o bebê. E a majestade o bebê, ela se comporta assim até 8 meses de idade. Então, se você é do tipo que acha que ninguém te dá atenção, que é eterna vítima, eu te lamento por você, eu lamento por você, mas você vai adoecer, você vai desenvolver um câncer. Tem um estudo científico que foi feito em 2018, 2018 ou 17, acho que foi 2017. Foi um estudo científico apresentado no Congresso de Psicologia no Japão, acho que foi 2017, não me recordo o ano, que foi comprovado que o câncer, ele tem a base totalmente psicossomática, tanto que o câncer, ele está sendo atrelado à epigenética, doenças que a epigenética tem feito maravilhas. O mal de Alzheimer, cuidado com as taxas glicêmicas. Mal de Alzheimer, ele é potencializado. A expressão gênica é potencializada quando você tem a taxa glicêmica muito alta. Câncer, o câncer ele se multiplica. Então existe essa explicação da epigenética, porque ele tem um fator de reter a multiplicação do câncer. As doenças autoimunes. As doenças autoimunes estão sendo estudadas através da epigenética. Com a minha tese de doutorado, eu tenho estudado muito sobre a epigenética, até para construir minha tese. Eu já vou para campo, porque o meu projeto já foi completamente aprovado. Bendita doutora Suzana Sneiderman, a minha orientadora de doutorado. Então, ela aprovou completamente o meu doutorado, meu projeto. Já estou quase nos 50% final, né? Então, eu penso que mais 2 anos eu já estou concluída com a tese de doutorado. Eu estou estudando sobre as doenças psicossomáticas, eu estou estudando sobre as doenças autoimunes. Então, a gente tem que ter essa coragem de tirar as nossas mazelas psíquicas e da gente simplesmente saber que a nossa saúde, ela depende muito mais da gente do que do outro. E eu gosto daquele médico que cuida, que tem cheiro de paciente. Eu não gosto do médico que faz política. Médico não tem que fazer política. Quem tem que fazer política são os políticos. Médico tem que cuidar de pacientes. E no momento que a gente está cuidando de paciente, eu como psicóloga, psicanalista, quando eu estou cuidando de paciente, eu não estou fazendo ciência. A ciência eu tenho que fazer nos laboratórios, nos centros acadêmicos. Cuidado com as pessoas que fazem muita ciência, mas a vida delas são destruídas. A gente tem que ter a capacidade de fazer ciência, mas a gente tem que pegar e ver se a vida da pessoa está construída. E de verdade, tem muito charlatão por aí. Tem muita gente querendo ser psicólogo. Eu larguei a economia full time, sou part-time na economia. Eu fui capaz de, com 31 anos, começar a construir uma outra carreira. Se eu fui capaz, qualquer pessoa é. Que tal você vir estudar e fazer a psicanálise no Instituto Cássia Rodrigues? A psicanálise, ela não é uma formação registrada pelo MEC, ela é uma formação que ela funciona através do percurso analítico.
Você pode começar nessa turma de junho, mas você saiba uma coisa, você vai começar, você vai ter que entrar num grupo de terapia, você vai ter que ter pacientes pilotos, você vai começar a estudar. E você não vai parar de estudar nunca mais na sua vida. Você vai estudar o tronco, que é Freud, Sigmund Freud. Você vai estudar os galhos, Winnicott, Melanie Klein, Bion, Lacan, as duas correntes de psicologia americana. Você vai estudar o David Zirman, que está ali em cima, aqui é David Zirman. Você vai estudar o Otto Fenichel, você vai estudar as psicopatologias, você vai estudar os transtornos mentais. Você, como psicanalista, você vai ser tipo psicólogo. Você não está habilitado para dar diagnóstico. Psicólogo, psicanalista não pode dar diagnóstico, mas em contrapartida, você pode ajudar a sociedade que sofre. E sociedade que sofre, ela adoece. E sociedade que adoece, ela fica psicopatológica. Então a gente tem que ter a certeza que a gente pode gerar nas pessoas o desejo de mudar. Mas lembra de uma coisa, só você pode mudar a sua vida, porque motivação é interna. Motivação não é externo, motivação é interno. Só você pode mudar a sua vida. Estímulo, eu posso chegar, abrir uma live, fazer uma live com você e estimular você, mas jamais motivar você. Estimular sim, motivar jamais. Psicólogo nenhum pode dar diagnóstico, nem psicólogo, nem psicanalista. Quem dá diagnóstico é médico psiquiatra, tanto que o DSM-5, criado pela Associação Psiquiatra Americana, é a Bíblia da Psiquiatria, tá bom? Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui, deixa eu ver se é cabível responder a pergunta. A pergunta é: boa noite, tá? Então, espero que vocês fiquem bem, estejam bem, desenvolva alegria, felicidade e amor. Encha a sua mente, enche o seu sistema límbico, enche o seu sistema, o seu cérebro neocórtex, enche o seu cérebro neocórtex de saudade da época que você é bem. Hoje é o primeiro dia da sua vida, para você mudar a sua vida. Então, só com desenvolvimento de alegria, felicidade e amor, que são as emoções positivas, você pode construir a sua vida. Beijo no coração. Tchau. Tchau, gente.